Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live sobre migração de carreira, transição de carreira. É um imenso prazer receber vocês aqui nessa noite fria, né? Começando a ficar um pouquinho frio agora de quarta-feira. E gostaria de a gente começar aqui com a gente esse bate-papo nosso, confirmando no chat se você tem uma boa qualidade de recepção de áudio, de vídeo, só para garantir que estamos todos bem confortáveis com a nossa transmissão, que vocês conseguem nos ver bem, nos ouvir bem, para a gente poder dar início de fato ao nosso conteúdo aqui da live sobre migração e transição de carreira. Então, se puderem ir mandando aí para a gente se está tudo ok, se vocês nos ouvem bem, nos veem bem, e aí, logo mais, vamos dar início então. Muito bom. Quarta-feira, semana já chegando na metade, e é muito bom estar aqui com vocês agora para poder falar sobre esse assunto. Para mim é uma honra poder estar representando aqui a Conquer, né? Ser um dos professores selecionados para estar aqui com vocês nesse bate-papo sobre um assunto que eu acho tão interessante, tão valioso e que diz muito sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões e que tem tanto impacto na nossa felicidade, no nosso bem-estar e no nosso crescimento profissional também. Então, vamos começar se apresentando, né? Conta para mim um pouquinho de onde você é, qual a sua profissão atual, e se quiser, já coloca aí no chat também para qual área você está pensando em fazer transição de carreira, se você já tem uma ideia para qual área, perdão, você deseja migrar, ou se você ainda está em dúvida, ou enfim. Mas conta para a gente de onde vocês são e qual é a sua profissão atual. Deixa eu aproveitar aqui esses momentos iniciais, então, e me apresentar. Eu me chamo Dário Kossugi, falo aqui de Curitiba, sou natural de Maringá, mas moro aqui em Curitiba, capital do Paraná, já faz muitos anos, e eu sou fundador da Ed Consultoria. A minha consultoria é especializada em gestão empresarial, desenvolvimento de carreira e também saúde e bem-estar. Eu acredito muito que para a gente ser bom naquilo que a gente faz, na nossa carreira, nossa profissão, nós precisamos primeiro estar bem. Então, eu comecei a minha trajetória profissional com a Ed focando muito na parte profissional, mas eu atendo também projetos, né, mentorias, enfim, focadas bastante em saúde e bem-estar. Eu estou já há 15 anos na área de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de negócios, liderança de negócios também, e já ajudei centenas de profissionais das mais variadas áreas, indústrias diferentes, a melhorarem resultados e crescerem nas suas carreiras. Na Conquer, onde eu sou professor até hoje, eu fui o primeiro contratado lá em 2016, no comecinho da escola, eram uns 3 sócios, então eu fui o primeiro a entrar na escola de fato, e cheguei à posição de Head de Educação. Então eu peguei os 4 primeiros anos da Conquer, participei de toda a estruturação dos processos, dos produtos, do time, nessa fase inicial, nos 4 anos iniciais, e assumi a posição de Head de Educação antes de sair para fundar a Ed, de fato, minha consultoria, e eu sigo hoje ainda como professor, como parceiro em muitos projetos, especialmente na área de treinamentos corporativos. Então, se você está aqui nessa live com a gente hoje, eu imagino que você esteja considerando algum tipo de mudança na sua carreira, seja ela de empresa, de área de atuação, de atividade, enfim. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez. Eu sei que esse é um processo de migração, de mudança que exige muita coragem, muito planejamento, muita pesquisa, muito contato com pessoas, que mexe muito com as nossas emoções, com a nossa vida de modo geral. Então eu fico feliz que a gente possa ter esse momento aqui juntos hoje, nessa noite de quarta-feira, para que eu possa, de alguma maneira, ajudar você nessa jornada de transição. Quem sabe, inclusive, essa live não seja aquele empurrãozinho que faltava para você tirar aquele projeto de papel para gerar uma mudança significativa na sua vida. Então, fica com a gente que a gente vai trabalhar aqui hoje, nesses 45 minutos de live, os 4 segredos, as 4 principais técnicas, os 4 principais pilares para você fazer uma boa transição de carreira. Não esquece de dar like aqui na live para que ela apareça para mais pessoas e também de compartilhar com amigos e colegas que você acha que podem curtir esse conteúdo aqui. Muito bem, bora começar então? Pode passar ali o slide, por gentileza? Eu quero começar a nossa live trazendo uma informação, um dado, que foi uma pesquisa pela McKinsey Company. McKinsey é uma grande empresa de consultoria de inteligência de mercado norte-americana, que ela já tem dezenas, acho que até centenas de anos no mercado, muito tradicional, muito grande. E a McKinsey é especializada em entender o público corporativo. Eles fizeram uma pesquisa recente que mapeou que 27%, quase um terço das pessoas, né, que estão trabalhando hoje, da pesquisa deles, estão de alguma forma insatisfeitas com o seu trabalho atual e consideram sair em até 6 meses. Olha que dado impactante, né? Interessante. Se você está aqui, eu imagino que
talvez você se identifique um pouquinho com essa informação também. E eu gosto bastante de começar a trazer um olhar do porquê será que isso acontece. Por que as pessoas estão pensando, por que tem tanta gente, será, pensando em sair, em mudar de área, mudar de empresa, em parar de fazer o que elas estão fazendo para fazer uma outra atividade profissional? E eu trago aqui algumas causas, 5 causas principais, e aí talvez você se identifique com alguma delas. Uma das causas principais é sensação de estagnação. Aquele sentimento de que eu estou fazendo a mesma coisa há muitos anos, eu já estou entediado com o meu trabalho, eu já estou cansado de fazer a mesma coisa, parece que eu não estou evoluindo. Então essa sensação de, ok, eu vou lá, eu bato o meu ponto, eu faço o meu trabalho, eu ganho o meu salário, mas eu não estou aprendendo nada, eu não estou me desenvolvendo. Então, uma das causas que as pessoas acabam querendo mudar de área, mudar de profissão, é por estagnação, por sensação que elas não estão aprendendo ou se desenvolvendo. Comenta aí pra gente se é o caso de vocês, enfim, se quiserem, se ficarem à vontade de comentar, mas esse é um caso muito comum de acontecer. Outro fator que leva as pessoas a quererem mudar de área, mudar de profissão, é a liderança. Isso, inclusive, tem vários cursos da própria Com que a gente trabalha bastante desenvolvimento de lideranças, preparação de líderes, né, para gerenciarem bem as suas equipes, mas é muito comum que as pessoas estejam insatisfeitas com a relação que elas têm com o seu líder ou a sua líder direto. Uma relação que pode ser um pouco conflituosa, que pode ter algum tipo de desavença, de desentendimento, de questão de confiança ao longo do tempo, e aí foi se desgastando com o tempo e agora parece que fica insustentável continuar. Então muitas pessoas pensam em mudar, em fazer migração de carreira por conta da liderança também. Espero que não seja o caso, mas pode ser também, um fator bastante significativo aqui no mercado. Outro fator é insatisfação com a equipe. Às vezes, com a liderança, a sua relação está boa, existe uma confiança entre vocês, mas por algum motivo tem algum tipo de insatisfação com a equipe de trabalho. Pode ser uma sensação de desequilíbrio entre competências, entre valores pessoais, na forma de se relacionar, na forma de se comunicar com as pessoas. Então, você ir para um trabalho todos os dias, seja ele presencial ou remoto, para conviver com pessoas que você não se identifica, não consegue mais entrosar de alguma maneira, é uma causa muito grande também dessa vontade de mudança de carreira. Outro fator são mudanças na rotina ou no estilo de vida. Talvez você tenha se casado recentemente, mudado de cidade, tenha tido algum tipo de mudança na sua vida pessoal, né, na sua rotina, que aquele trabalho que fazia sentido, que encaixava na sua rotina, em relação à carga horária, a estilo de trabalho, relação com as pessoas, enfim, que até então fazia sentido, se encaixava, pode ser que nesse seu momento de vida não se encaixa mais. E aí você começa a sentir que está pesando, coisas que não pesavam antes começaram a pesar e começaram a te colocar uma pulguinha atrás da orelha de, putz, será que eu devia mudar de área, mudar de empresa, mudar de profissão? Porque parece que essa realmente não faz mais sentido para o meu estilo de vida hoje. E a última causa é a atividade em si. Pode ser que você tenha feito uma reflexão um pouco mais profunda, uma autoanálise, e entendido que eu acho que talvez eu tenha entrado nessa área por influências externas, porque eu vi na mídia, porque alguém me pressionou, meus pais, minha família, em algum momento você foi colocado nessa área profissional, mas quando você começa a se entender e começa a aceitar a sua realidade, as suas vontades, os seus desejos mais íntimos, mais verdadeiros, você começa a ver que essa área de atuação para você não faz mais sentido. Então é um processo de amadurecimento emocional também que pode nos levar a essa reflexão e a essa vontade de mudar de carreira também. Então, são esses 5 principais fatores. Se quiser, comentem aí no chat, vamos conversando aqui entre nós para ver em qual deles você se encontra. Pode ser que seja mais de um, inclusive, não tem problema nenhum. E se for, quanto mais fatores desses, mais urgente é essa necessidade, então, de mudança que aparece ali. Bom, mas como que a gente pode ter a coragem, então, de dar esse primeiro passo para fazer, de fato, uma mudança significativa, uma transição na sua carreira? É aí que entra o objetivo dessa live, é preparar vocês para isso, é trazer 4 pilares, 4 segredos que a gente preparou aqui na Conquer, né? A Conquer em parceria comigo também, nós preparamos especialmente para vocês, para facilitar esse processo, para que ele seja mais leve, mais tranquilo, mais estratégico, que ele seja realmente uma coisa pensada, estruturada, que não seja uma decisão impulsiva, que pode acabar te levando a alguns arrependimentos daqui para frente. Então, bora já conhecer o primeiro desses 4 segredos, que é
um diagnóstico das suas habilidades transferíveis. O que é isso? Bom, quando você está pensando numa transição, numa migração de carreira, é evidente que você precisa aprender novas habilidades técnicas importantes para essa nova área. Então, digamos que você esteja mudando da área de logística, que você passou 10 anos aprendendo sistemas, técnicas, conceitos, siglas, todas da área de logística, e você queira entrar agora na área de tecnologia, que é uma área bastante diferente. Então, você vai ter que aprender habilidades técnicas, softwares, aplicativos, ferramentas, enfim, que compõem esse seu novo universo. Porém, só isso não basta. O mercado, inclusive o mercado hoje que está tão exigente com as pessoas e tantas pessoas concorrendo pelas mesmas vagas, ele pede outras habilidades também. E é aí que entram essas tais habilidades transferíveis. O que são habilidades transferíveis? São habilidades que nós chamamos aqui de coringa, aquelas que são úteis para qualquer área de atuação que você pode ter desenvolvido tanto na sua carreira profissional, projetos pessoais que você realizou, trabalho voluntário, ou até, de repente, cuidando da sua família, gerenciando suas finanças pessoais. Nós podemos desenvolver várias habilidades ao longo da nossa vida que não têm uma relação exata com a nossa profissão. Elas podem ser aproveitadas em qualquer área que a gente esteja trabalhando, em qualquer momento de carreira também. Então, são habilidades que o mercado busca para além do técnico e, sorte ou azar, poucos profissionais têm essas habilidades de fato bem desenvolvidas. Então, elas podem ser um grande diferencial nesse momento de transição. Já que o seu conhecimento técnico da nova área, ele vai acabar sendo, naturalmente, ele vai acabar sendo um pouco menor, né? Você vai estar em desvantagem, digamos assim, com outras pessoas, você tem que apostar muito as suas fichas nessas habilidades transferíveis. Eu diria até que elas têm muita relação com uma certa maturidade profissional. Você contratar um profissional, pensa assim, você é o dono de uma empresa, né, ou gerente, uma gerente de uma empresa, e você está com uma vaga aberta para contratar um novo profissional para a área de dados, para a área de tecnologia. E aí tem uma pessoa que você sabe que ela é muito boa tecnicamente, mas ela é desorganizada, ela não sabe fazer uma boa gestão das suas tarefas, do seu dia, da sua rotina. E tem uma outra pessoa que ela está aprendendo, ela está ainda se desenvolvendo, ela está muito dedicada, mas ela ainda não tem tanto conhecimento, mas ela é extremamente comprometida, ela se comunica bem, ela sabe lidar com pessoas, ela sabe gerenciar suas emoções, uma pessoa madura profissionalmente. Qual dos dois perfis você teria uma tendência a contratar? É essa a ideia, então, por trás das habilidades transferíveis. Então, essa segurança de que é um bom profissional, independentemente de domínio de habilidades técnicas ali. Então, o nosso segredo número 1 é justamente esse. Nós queremos trazer para vocês aqui, fazer um diagnóstico das suas principais habilidades transferíveis. E quais são essas habilidades aqui, então? Eu vou trazer aqui uma lista, vou falar brevemente aqui em cima delas e vou deixar um tempinho para vocês pensarem de 1 a 5, né? Sendo 1, não domino nada, nunca fiz, não tenho muita habilidade, e 5, isso aqui é moleza para mim, né? Já faço há muito tempo, então que você faça uma autoavaliação de cada uma delas. Ponto super importante, nesse momento de transição, é importante que essas habilidades estejam refletidas lá no seu LinkedIn, que elas estejam no seu currículo, que quando você vai se apresentar numa entrevista de trabalho, você deixe claro que você tem essas habilidades desenvolvidas também. Então, não é simplesmente saber que você tem, é expor, mostrar para as pessoas por escrito e oralmente que você domina todas elas. A primeira delas é inovação. Quando a gente fala de inovação, não significa necessariamente tecnologia, softwares, inteligência artificial, não é isso. Inovação pode ser melhorar as coisas, fazer as coisas de um jeito melhor do que elas eram feitas antes. Então, tenta pensar se na sua carreira, nas suas experiências profissionais, né, nas vagas, nos cargos que você passou, se você melhorou a forma como as atividades eram feitas. Ou porque você trouxe um método diferente, ou porque você trouxe uma ferramenta diferente, ou porque você questionou algum padrão da empresa que não estava muito legal e que depois da sua interferência ele teve uma melhoria significativa. Se você fez isso, grande vantagem, é um sinal que você tem uma visão de inovação, uma visão de eficiência muito boa e as empresas vão olhar isso com muito bons olhos também. Então essa é a nossa primeira habilidade aqui. Segunda habilidade, habilidade de liderança. Pode ser que você não tenha assumido um cargo necessariamente de líder de pessoas. Pode ser que você tenha sido assistente, analista, especialista, mas se de alguma forma você conseguiu influenciar pessoas no seu dia a dia,
treinar pessoas, ensinar pessoas, desenvolver pessoas ao seu lado, abaixo de você ou até de outras áreas, você tem uma habilidade também de liderança. Se você conseguiu movimentar mudanças na empresa que mobilizaram outras áreas, outras pessoas, isso também é uma grande habilidade que as empresas valorizam demais. E ela tem que estar também refletida ali no seu currículo, no seu LinkedIn. Terceira é gestão de projetos. Você, por algum acaso na sua carreira, precisou começar um projeto novo, fazer um estudo de mercado, entender necessidades, o que a sua empresa precisava naquele momento, quais eram os recursos disponíveis, juntar uma equipe de trabalho para fazer alguma coisa acontecer. Pode ser um evento, desde assim, uma confraternização da empresa de final de ano de 500 pessoas diferentes, que você foi a pessoa que organizou, que gerenciou, que fez a coisa acontecer. Se foi o caso, coloca também, traga isso para o seu arsenal, porque gestão de projetos é uma coisa que traz uma maturidade, uma postura profissional muito importante também. Quarto pilar aqui, quarta habilidade, é gestão de orçamento. Se em algum momento você foi responsável por, digamos que você tinha ali R$1 milhão por ano, você tinha que fazer um bom uso desses recursos. Investir em fornecedores, escolher os seus fornecedores, contratar pessoas e fazer a coisa acontecer gerenciando esse dinheiro. Isso é uma coisa que poucos profissionais, né, quando a gente pensa em crescimento, né, em momentos de carreira, nem todo mundo tem essa habilidade de gerenciar o orçamento, mas se você passou por isso em algum momento, então o seu chefe te deu, sua chefe te deu ali 20 mil para você fazer alguma coisa acontecer, e você conseguiu ter um bom resultado com esses 20 mil reais, isso também é uma grande habilidade, né? Então trazer resultado com um orçamento específico que você tinha ali. Outro pilar, outra habilidade é negociação e vendas. Isso aqui não é só para quem trabalha na área de vendas ou na área de compras, na área de negociação. Tudo que nós falamos, tudo que nós apresentamos para outras pessoas é uma venda. O que eu estou fazendo com vocês aqui é vender uma ideia. Eu estou apresentando um conceito e eu espero que vocês entendam, compreendam e aceitem essa ideia. Então, é uma venda também. Habilidade de influência. Se vocês tiveram, de alguma forma na sua carreira, esse tipo de postura, de habilidade, também é uma habilidade transferível super importante. Resolução de problemas é outra delas. Então, tem pessoas que têm uma postura um pouco mais passiva perante o trabalho, que ficam esperando orientações da liderança, orientações do chefe, da chefe, fica ali numa posição realmente esperando o que eu tenho que fazer. E tem pessoas que, putz, sobrou tempo, terminei minhas tarefas antes do prazo, estou aqui com 2 horas sobrando no meu dia, identifiquei uma melhoria, propus uma coisa para o meu chefe, para a minha chefe e comecei a implementar. Então, essa postura mais proativa, mais resolutiva, também é uma baita habilidade que as empresas valorizam bastante nesse momento. Inteligência emocional é outra delas, não poderia deixar de ser, ainda mais, acho que quando a gente fala hoje em dia, em momentos pós-pandemia, em um mundo cada vez mais globalizado, pessoas de perfis diferentes, de idades diferentes, de backgrounds, né, de históricos diferentes, você saber se comunicar com pessoas, gerenciar suas emoções e não deixar a raiva, o medo, a ansiedade entrar no caminho e prejudicar seu resultado, é uma baita habilidade. Essa é uma que, infelizmente, temos um grande caminho ainda a desenvolver, né? Ainda enquanto espécie, né? Acho que enquanto humanidade somos muito movidos às emoções, né? Somos muito impulsivos com as nossas emoções, mas se você é uma pessoa que consegue, mesmo numa situação problemática, difícil, controlar as emoções, respirar, montar um plano e apresentar, isso é uma baita habilidade que é valorizada também pelo mercado. E a oitava, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela no final da nossa live hoje, é aprendizagem ágil. É você conseguir ser uma pessoa que aprende rápido. Aprendi rapidamente a mexer numa ferramenta aqui da empresa, aprendi um processo diferente, a lidar com um tipo de cliente que eu não sabia fazer antes. Então, se você é uma pessoa que consegue aprender rapidamente, fazer um bom trabalho rapidamente, isso também é uma boa habilidade de transferência. Então, nós trouxemos algumas aqui, não são todas, mas são algumas delas. Nós queremos já te ajudar a identificar como é que você está, então, em relação a essas 8 habilidades. Nós, aqui na Conquer montou junto comigo esse breve diagnóstico para vocês, então eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem essa autoanálise e marquem aí, podem anotar, anotem no caderno, no bloco de notas do computador, como vocês preferirem, de 1 a 5, sendo 1, não domino muito, nunca tive contato com isso, tenho muita dificuldade,
E 5, domino totalmente, estou muito confortável, já fiz isso muito na minha carreira. Coloca aí, faz essa autoanálise, então, das habilidades de transferência e vamos ver como é que vocês estão. Mandem para a gente aqui no chat, quem tiver à vontade, quem quiser compartilhar um pouquinho. Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários também e falar um pouquinho com vocês. Deixa eu ver quem está aí com a gente. Ó, Isabela, Denis, Brenda, Maravilha, Ícaro, Noelle. Então, vou deixar aqui uns 2 minutinhos. Com esse slide aqui na tela, façam essa autoanálise das habilidades de transferência de vocês e vamos ver como é que estamos. Se quiserem mandar aqui no chat, olha, considero que eu estou muito bem nessa, essa daqui eu tenho dificuldade ainda, nunca passei por isso, é uma análise interessante. Ícaro comentou ali que inovação está nível 3, legal. Vamos trazendo aí. E anotem, tá? Coloquem isso. Tentem sempre justificar. Uma coisa que eu falo sempre para os meus clientes, quando eu estou fazendo atualização de currículo, melhoria de LinkedIn, ou preparação para uma recolocação, né, para um processo de transição de carreira, eu sempre falo, tenta lembrar de situações específicas da sua carreira que você consegue comprovar. Então, ó, teve uma vez lá na minha empresa, faz 2 anos, eu trabalhava como analista, e aí um dia o meu chefe falou, Dário, você tem 10 mil reais para contratar o melhor fornecedor aqui de software para a gente resolver esse problema. Peguei esse dinheiro, passei 2 meses negociando, enfim, e consegui resolver. Então, quanto mais específico você for, quanto mais você conseguir lembrar de situações da sua vida que te comprovem essa habilidade, melhor. Até porque qualquer pessoa pode falar que é muito boa em inovação, que é muito boa em inteligência emocional, né? Então, o falar não diz muito. Agora, você comprovar com experiências práticas, com evidências, é isso que vai, de fato, te diferenciar nesse momento de transição. Beleza? Se quiserem, podem ir mandando aí no chat pra gente, vamos conversando mais um pouquinho. Quem não conseguiu fazer ainda, pode tirar um print aqui da tela, guardem essas habilidades, elas são super importantes, as empresas vão, de alguma maneira, perguntar isso para vocês durante entrevistas, durante processo seletivo. Se você quiser empreender, se você quiser sair do mundo corporativo, os seus clientes vão querer saber dessas habilidades também. Então, vale a pena realmente investir um tempinho e olhar para isso com bastante atenção, bastante cuidado. Ok? E falando em diagnóstico, então, bora para o nosso segundo segredo para uma boa migração de carreira, que é investir no seu autoconhecimento. Um passinho ainda mais profundo aqui nesse sentido. Por quê? Quanto mais a gente sabe quem a gente é, de onde a gente veio, né? Então, quais são os meus valores pessoais, as minhas competências, as minhas preferências, os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, mais capacitado a gente fica para tomar boas decisões e criar crescimento na nossa carreira. Uma coisa que, inclusive, leva muitas pessoas a migrar de carreira é como se fosse um estalo, uma percepção de caramba, eu passei muitos anos da minha vida fazendo uma coisa que eu não gostava de verdade, que eu não me identificava. E aí você acorda um dia, parece que quase que numa epifania, assim, num momento de iluminação, e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Ou eu mudo, ou eu não vou viver uma vida plena de verdade, né? Então, esse investimento em autoconhecimento é super importante para a gente ter crescimento e realização profissional. Segundo a Harvard Business Review, inclusive um jornal, né, um periódico desenvolvido pela Harvard, pela Universidade de Harvard, alguns estudos relacionam o autoconhecimento a maior confiança, maior criatividade, decisões mais certeiras, mais assertivas e uma comunicação, uma liderança mais eficaz também. Então, o nosso segundo segredo é exatamente esse, invista fortemente no seu autoconhecimento. Dário, como que eu posso fazer isso? Olha, eu vou dizer uma coisa que pode parecer estranha, mas um dos principais pilares acaba sendo invariavelmente terapia. Você pode fazer um processo de coaching com um profissional preparado, realmente qualificado, um bom profissional, um bom coach, que te ajude a enxergar seus pontos fortes, seus valores profissionais, sua trajetória profissional. Cuidado, tem muita gente ruim por aí, né? Então o mercado acabou ficando, infelizmente, né, esse título acabou ficando muito vulgarizado por aí, mas tem excelentes profissionais, é uma profissão super válida e que ela traz para a gente uma segurança, um autoconhecimento realmente muito valioso para a nossa carreira. Autoconhecimento te ajuda a impulsionar tudo que você quer fazer na sua vida.
Então, nesse processo de transição de carreira, vai te ajudar especialmente a reconhecer os seus pontos fortes, suas fraquezas e quais habilidades você tem que desenvolver ainda para conquistar aquilo que você quer. Bom, nós vamos trazer aqui uma ferramenta para vocês para ajudar nesse processo de autoconhecimento. Né? Então, aqui nesse nosso curto tempo de espaço que a gente tem nessa live, eu vou mostrar, tira o print aí se vocês quiserem, separa um tempinho no final de semana ou hoje ainda aqui no final da live para responder com profundidade a esses 4 pilares. Quando a gente fala de autoconhecimento, a primeira coisa é entender os seus interesses. Então, quais assuntos te interessam? Quando você entra numa livraria, quando você acessa uma rede social, quando você conversa com amigos numa mesa de restaurante, de bar, enfim, numa conversa leve, que tipo de assunto você costuma falar? Esses nossos interesses demonstram para a gente coisas que nós gostamos, né? que fazem sentido, que nós valorizamos. Trabalhar com algo que a gente gosta, com algo que a gente se interessa, é um grande passo para a gente ter um crescimento profissional também. Então, primeira coisa é isso. E segunda coisa é quais assuntos você gosta naturalmente de pesquisar mais, que você, se você pudesse, assim, mesmo que você não fosse pago, você passaria horas aprendendo, lendo a respeito, assistindo vídeos, discutindo com outras pessoas. Tenha uma tendência de direcionar sua carreira para esses fatores de interesse, porque a gente até pode ser um bom profissional fazendo algo que a gente não tem tanto interesse. Então, digamos, eu descobri que finanças é uma área que dá muito dinheiro, gestão de investimentos, não é algo que eu me apaixono, não é uma paixão minha, mas dá dinheiro, então eu vou lá fazer. Você pode, se você tiver consistência, você pode ser um ótimo profissional. Mas se você for fazer uma coisa que você naturalmente se interessa, vai ser muito mais leve, muito mais gostoso e provavelmente você vai crescer muito mais também. Segundo pilar aqui, forças e fraquezas. Quais são os seus principais conhecimentos, qualidades pessoais e habilidades? Você é uma pessoa organizada, comunicativa, extrovertida, criativa, um bom líder, uma boa líder. Então, que habilidades são essas que você tem, que fazem parte, que te tornam um profissional único, e quais te faltam ainda? É interessante ter isso claro, porque para você entender que, às vezes, para uma migração para uma área que exige muita comunicação, e comunicação é um ponto fraco seu, o caminho vai ser um pouquinho mais árduo, vai ser um pouquinho mais longo. Então é interessante saber também quanto vai custar para você fazer essa transição para a área que você quer. Terceiro ponto aqui do nosso arsenal são os seus valores pessoais. O que é que para você é inegociável no ambiente de trabalho? Tem pessoas que conseguem trabalhar longas horas tranquilamente. Tem pessoas que gostam de ambientes mais agressivos, né, que as pessoas se comunicam com uma linguagem um pouco mais objetiva, um pouco mais direta. Tem pessoas que não conseguem se dar bem nesses ambientes. Tem pessoas que precisam muito do apoio da liderança. Tem pessoas que prezam mais pela liberdade. Então, tenta entender o que para você é essencial. Sem isso, se eu não estiver sentindo isso, vivendo isso no meu trabalho, eu não consigo fazer um bom trabalho. Isso é uma forma legal também de pensar, né? Um jeito legal de pensar nisso é o que te faria escolher uma empresa em detrimento de outra. Se você tivesse 3 opções diferentes, 3 empresas diferentes, o mesmo salário, o mesmo cargo, o que te levaria a trabalhar em uma e não em outra? Geralmente são valores pessoais também. E por fim, limitações. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final da nossa live aqui hoje, mas é importante entender quais são as suas limitações atuais. Você pode mudar de cidade? Você tem um idioma estrangeiro que você pode tentar uma vaga em empresas de fora do país ou não? Você pode tentar vagas que são em uma cidade diferente, mais distante da sua ou não? Você tem questões familiares, filho pequeno, alguém que depende de você, né? O pai, uma mãe, um tio, um avô, uma avó, que acabam limitando no sentido de exploração profissional? Querendo ou não, é uma prioridade, são coisas que acabam contando também para a gente nessa equação, então é interessante olhar para isso. Condições financeiras. Você tem a possibilidade de largar tudo, né? É o dinheiro do dane-se que a gente brinca, né? Então, você consegue ficar 3 meses, 4 meses, 5 meses sem trabalhar e sobreviver tranquilamente, ou você precisa desse dinheiro do salário atual também? Ou se te falta algum conhecimento ou credenciais importantes. Então aqui a gente fecha de forma breve ainda, né, esses 4 principais pilares do autoconhecimento. Eu garanto para você que se você conseguir responder a essas perguntas aqui com qualidade, com profundidade,
a sua clareza sobre o seu próximo passo de carreira vai ser muito mais assertiva e você vai perder muito menos tempo na sua tomada de decisões. Beleza? Uma sugestão, então, é anotar, registrar tudo que você está escrevendo aqui e, inclusive, repetir esse exercício em outros momentos. A cada 3 meses, a cada 6 meses, conversa com outras pessoas, faz de novo, porque você vai evoluir e as respostas vão mudar também ao longo do tempo. E falando em outras pessoas, vamos avançar agora para o nosso terceiro segredo de uma boa transição de carreira, que é entrar em contato com pessoas da área que você quer trabalhar. Por que isso é importante? Bom, para evitar, às vezes, dar um passo em falso ou acabar se iludindo com essa próxima etapa de carreira, nada melhor do que conversar com alguém que realmente vive esse universo todos os dias. Eu passei por uma fase assim na minha própria carreira. Eu sou administrador de formação pela Federal do Paraná, mas antes de administração eu passei em engenharia civil, cursei 6 meses, cursei 1 ano de design de produto, passei em biologia na Federal do Paraná e fui acabar em administração. Então repara que engenharia, biologia, design, terminei em administração. Talvez por isso parte do meu trabalho hoje seja ajudar as pessoas a tomarem decisões mais acertadas de carreira, né? Enfim, acho que valeu, a experiência foi muito boa, mas a gente acaba criando, às vezes, seja porque tem um amigo que está se dando muito bem numa área X, ou porque eu vi aqui nas redes sociais, eu vi no noticiário que essa é a área do momento, essa é a área que mais está crescendo, a gente acaba criando uma visão muito tendenciosa. E se você não tem contato com pessoas que vivem a parte boa e a parte ruim, né, os benefícios e as dificuldades, você pode acabar criando uma visão ilusória daquela sua nova área também. Então é super importante você ter contato próximo, ouvir realmente pessoas que vivem no dia a dia aquela área que você quer. Essa é a nossa terceira dica, então. De preferência, uma pessoa que está há bastante tempo nessa área e que está numa posição de liderança. Uma pessoa que entenda não só a rotina, o dia a dia, mas também os projetos que envolvem essa área, os desafios, as tendências de mudança daqui para frente. Essa pessoa sabe onde a área está, para onde essa área está indo, e ela pode te guiar, inclusive, em vários aspectos. Vou dar alguns exemplos aqui. Prepara o print, a gente vai colocar aqui na tela algumas perguntas, são 2 telas diferentes, então prepara o print, 2 prints separados aí, de perguntas que você pode fazer para pessoas que estão atuando na área que você tem interesse. Primeira pergunta: qual que é o top 3 habilidades técnicas, conhecimentos técnicos, ferramentas, enfim, que eu preciso ter para ter sucesso nessa área? Deixa a pessoa falar um pouquinho para você. Segunda pergunta: fulana, você recomenda algum livro, algum canal de conteúdo, algum curso para quem está entrando nesse universo? De qual fonte eu posso beber, de qual fonte eu posso me alimentar de informações para realmente entender a realidade, o dia a dia dessa área que eu quero migrar? Terceira pergunta: como é que você acha que eu posso criar uma boa rede de contatos nessa área? Onde é que essas pessoas estão? Onde é que elas frequentam? Do que elas falam? Né? Em quais portais online? Onde que fisicamente elas se encontram para falar desses assuntos? Então você precisa, de alguma maneira, entrar nesse mundo também, falar com as pessoas certas. Quarta pergunta: em quais perfis, né, quais influencers, quais celebridades, quais pessoas famosas, quais newsletters, empresas você acompanha nas redes sociais para entender novidades da área? Quinta pergunta: tem alguma dica para lidar com a falta de experiência no processo de seleção? Então já traz um pouquinho para a sua realidade, né, de migração. Sexta pergunta: quais são as principais tendências dessa área, os avanços que estão impactando essa área também atualmente? Sétima pergunta: você pode contar quais ferramentas uma pessoa da sua área usa no dia a dia? E aí você já faz um comparativo. Será que eu domino isso? Será que eu não domino? Será que eu vou entrar em vantagem ou em desvantagem com os meus competidores para essa mesma vaga? E por fim, uma última pergunta aqui extra que eu recomendo para vocês. Perguntem para essa pessoa: por onde você recomendaria que eu começasse? Então, qual que é o primeiro passo que você acha que eu devia tomar para começar com o pé direito a migrar para essa área que você atua hoje? Com essas perguntas, você vai ter uma visão muito mais realista, muito mais pé no chão e, quem sabe, falando aí com 2, 3, 5 pessoas diferentes, essas pessoas vão conhecer você, vão conhecer a tua postura, teu desempenho profissional, vão saber quem você é e, de repente, elas sabem de alguma oportunidade, alguma vaga interessante, elas podem te indicar.
Então, acho que tem duas principais vantagens aqui. Primeiro é fazer contatos e segundo é entender realmente como é o dia a dia dessa área nova. Beleza? Bora para o nosso quarto e último segredo aqui. Então, boa noite, Ana Carolina, que entrou aí com a gente também, mandou aqui no chat. O quarto e último segredo para uma boa transição de carreira é fazer um planejamento com calma e com qualidade. Muitas pessoas, como eu comentei, acabam sendo tomadas pelas emoções, tomam decisões impulsivas que elas podem acabar se arrependendo depois e que podem trazer mais prejuízos do que benefícios para esse período de mudança. Ainda assim, tem dois cenários muito comuns, vê se você se encontra em algum desses dois. Primeiro cenário é uma mudança gradual. Então, você já está empregado, você tem uma profissão, você tem uma empresa que você trabalha, né? Então bate seu ponto, faz o seu trabalho. Se esse trabalho está relativamente confortável, você tem boas relações de trabalho, sua remuneração é satisfatória, paga suas contas, e você tem tempo para estudar, para se desenvolver, faz uma mudança mais gradual. Então, no seu tempo livre, vai estudando essa área nova, vai fazendo contato com pessoas, marca um jantar, marca um café, um almoço, o que você puder, mantém o seu trabalho atual e vai fazendo aos pouquinhos essa transição. Então você só larga aquilo que você tem hoje quando você de fato tiver uma segurança um pouco maior de para onde você vai. Esse é um dos cenários. O outro cenário é uma mudança um pouco mais abrupta. Como que ela acaba acontecendo muitas vezes? Se você tem a possibilidade, se você tem o luxo, digamos assim, de ficar alguns meses sem trabalhar, 3, 4, 5 meses, ou porque sua parceira, o seu parceiro consegue cobrir as contas da casa, ou porque você tem uma reserva de emergência financeira que te cobre, né, com seus gastos, pode ser interessante você fazer uma mudança um pouquinho mais abrupta, especialmente se o seu ambiente de trabalho atual é um ambiente desgastante, se ele te cobra muito tempo, muita atenção, se você chega em casa esgotado, sem energia nenhuma, pode ser interessante você simplesmente sair, se livrar disso que te faz mal hoje e ter esse respiro, poder ter esse tempo para pensar no seu próximo passo. Seria muito ingênuo falar que todas as pessoas estão em boas condições, que elas podem fazer transições mais tranquilas, né? Mas essa é a questão. Se você precisa do seu salário hoje, cuidado. Não vai largar tudo, porque, meu Deus, preciso me livrar, né? Preciso sair disso e aí depois eu me viro. Você pode acabar se enrolando com dívidas, né? Com questões que vão acabar atrapalhando o seu dia a dia. Então é melhor planejar com um pouquinho mais de calma. Se você tiver essa possibilidade e o seu ambiente atual for ruim, saia dele, libera tempo, libera energia e aí começa a se preparar então para essa sua nova fase. Então, essa última dica aqui leva em consideração praticamente tudo aquilo que a gente falou antes. Suas condições financeiras, o seu tempo disponível para se dedicar para a nova área, a sua rede de apoio, se você conhece ou não pessoas próximas, suas habilidades, seus pontos fracos, e aí com isso você desenha um plano. O quão perto ou o quão longe você está de assumir uma posição que te pague bem, né, que seja interessante, nessa área nova que você deseja atuar daqui para frente. Claro que não dá para prever tudo, muita coisa pode acabar acontecendo que foge do seu planejamento, mas essa parte que você consegue controlar, que é o seu autoconhecimento, vale a pena ter isso muito bem estruturado, muito bem desenhado também. Para a gente avançar nos momentos finais aqui agora, né? Esse é o nosso pulo do gato aqui. Tem uma frase da Oprah que eu quero trazer para vocês, que lembre-se que qualquer mudança que vocês fizerem na sua vida vai te levar a se desafiar um pouco mais e pode te levar para lugares que você nunca imaginou antes. Ainda mais quando a gente fala de transição de carreira, né? Que é um baita desafio, mas é um daqueles que valem muito a pena. Então, a frase que aparece aqui, a maior aventura que você pode ter na vida é viver a vida que você sempre sonhou. A minha recomendação pessoal, Dário como pessoa física, falando para vocês, a gente passa pelo menos 8 horas do dia trabalhando, se não mais, às vezes 10, né? E mais o tempo que a gente passa pensando no trabalho, não faz sentido você gastar tanto tempo da sua vida com uma coisa que te faz mal, com uma coisa que você não vê sentido, que você não vê propósito. O seu trabalho tem que refletir os seus valores de alguma forma, ou ele tem que se encaixar no seu plano de vida. Pode ser que você não ame o que você faz hoje, mas ele vai fazer parte de uma construção para um próximo passo que vai te levar adiante. Então, que tudo seja muito bem desenhado e que faça sentido para vocês.